Aleluia. Pai seja convosco, amém? Amém? Estamos alegres nessa noite por estarmos aqui reunidos mais uma vez para adorar, exaltar e engrandecer ao nome do Senhor, o nosso Deus, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Graças a Deus. Estamos em um tempo... Estamos vivendo na realidade em tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde estamos enfrentando os conflitos, as guerras, e principalmente o nosso adversário, ele tem bombardeado a família, tem atacado de uma forma covarde a família. E eu quero, nessa noite, estar falando sobre algumas coisas, alguns conflitos que nós enfrentamos, queridos. E aí Paulo, nesse texto, ele instrui a igreja, aos irmãos, a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí, queridos, nós só iremos vencer essas adversidades, essas pelejas que constantemente, diariamente, têm surgido, se nós estivermos se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. É bem verdade, queridos, o diabo ele não tem brincado de ser diabo. Ele tem investido pesado. Se eu e você abrirmos as nossas Bíblias, no capítulo de número 12, versículo de número 12, da carta ao Apocalipse, o texto vai dizer assim: ai da terra, ai do mar, e dos que nele habitam, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. E uma das coisas, queridos, que o diabo ele tem por certo, é que se ele destruir uma família, ele destrói a vida do ser humano. Se ele conseguir desestruturar a família, todos padecerão, todos vão padecer, e é por isso que ele tem investido pesado. Estamos vivendo em um tempo, queridos, onde os pais são ausentes. Estamos vivendo em um tempo, queridos, em que não há mais diálogo entre os cônjuges, e isso às vezes termina em separação, em um divórcio. E infelizmente nesses últimos dias nós estamos vivenciando, queridos, uma onda de divórcio. Existem pessoas mais divorciadas dentro da igreja do que se casando. E aí eu e você precisamos estar atentos, estar alerta. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai nos dizer que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Sozinhos nós não iremos vencer. Sozinhos com a nossa força, nós não saímos do lugar. Mas com a força do nosso Deus, nós venceremos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que foi lido na leitura inicial é um dos textos bastante interessante, onde Josué ele tem a certeza, a convicção de que o Senhor era o Senhor dele e da sua família. E era por isso que ele confiava no Senhor. E fortalecer-se
no Senhor é se entregar por completo ao Senhor, é colocar a sua confiança no Senhor, é saber, queridos, que você não tem força, não tem estrutura para batalhar com as suas forças e precisa confiar na força do seu Senhor. A Bíblia vai dizer que um exército se levantou contra a congregação de Judá, contra a congregação de Israel. E chega um mensageiro e diz: olha, está vindo aí. E ele vem devastando tudo, vem destruindo tudo. A Bíblia diz, queridos, que o rei Josafá, ele colocou a sua confiança no Senhor. Ele não ousou de usar da sua própria força, presbítero Robério. Mas diz a Bíblia que ele proclama um jejum para todo o povo de Deus. E ele diz: nem as crianças de peito, nem os animais irão comer. E aí ele vai mais adiante, diante do altar do Senhor, se prostra. E ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer e nem tenho mais força. Porém, os meus olhos estão postos em Ti. Aleluia. Queridos, Deus levanta um profeta no meio da congregação de Israel, no meio da congregação de Judá, e o profeta sai dizendo: congregação de Israel, congregação de Judá, e o rei Josafá, não temais, porque amanhã eu, o Senhor, vos darei a vitória. E vocês irão vencer sem pelejar, porque minha é a batalha. Eu e você precisamos entender, queridos, se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor e se fortalecer nas suas promessas, na sua palavra, naquilo que Ele tem dito a mim e a você, nós iremos vencer, iremos ver a nossa família bem na presença do nosso Deus. Aleluia! Glória! Todos os dias enfrentamos guerras, todos os dias estamos enfrentando peleja. O sistema desse mundo, ele tem, queridos, influenciado e mostrado e deturpado o princípio de Deus com a família. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou renovai o vosso entendimento. E aí nós precisamos entender isso. Eu não posso estar conformado com esse sistema. Eu não posso estar conformado com o que o mundo dita acerca da família. Eu preciso, queridos, estar firmado no que o Senhor determinou para a família. Eu não posso, queridos, de maneira nenhuma estar andando em conformidade com este mundo. Porque esse mundo é normal o homem trair a mulher. Esse mundo, ele influencia que é normal, queridos, um adolescente de 12, 13 anos manter relações sexuais. Esse é o sistema desse mundo. O governo desse mundo, queridos, está indo na contramão daquilo que Deus determinou. Deus criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. Mas os padrões desse mundo, ele mostra diferente. Por isso eu e você precisamos
todos os dias, está se fortalecendo no Senhor e instruindo nossos filhos no caminho em que Ele deve seguir. Precisamos estar mostrando aos nossos filhos que o Senhor é Deus e que só Ele proporciona a mim e a você e a todo que nele crê a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos se fortalecer no Senhor, se revestir do seu poder. Nós não iremos vencer essas guerras, essas batalhas, queridos, militando com as armas carnais. E aí, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3, 4 e 5, vamos ler aí. Olha o que Paulo diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, queridos, o apóstolo Paulo agora falando aos coríntios, ele vai dizer que embora nós andemos nesse corpo, ou andemos na carne, nós não devemos militar segundo as armas carnais. Porque, queridos, se nós militarmos com as armas carnais, nós iremos perder. Mas ele deixa bem claro que as armas da nossa milícia, ela é espiritual. E é essas armas que eu e você precisamos usar contra os principados, contra as potestades, contra o inferno que tem se levantado contra mim e contra você. E contra a nossa família. Nós precisamos usar essas armas. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. O mundo espiritual, ele é tão real quanto esse mundo terreno que nós estamos a contemplar. Se nesse momento o Senhor, ele abrisse a minha visão espiritual e a sua, nós iríamos contemplar os anjos de Deus guerreando, batalhando a meu favor e a seu favor. Mas, irmão Davi, onde é que diz isso dentro da Bíblia? Leia Daniel. Daniel vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que quando Daniel propôs no seu coração, ou assentou no seu coração, em observar as Escrituras, a palavra de Deus, diz a Bíblia, queridos, que o Senhor ouviu a sua oração. E aí eu quero dizer que uma dessas armas espirituais é a oração. Nós precisamos orar, e Paulo vai dizer no texto que nós lemos, orar sem cessar. Isso é uma das armas que o crente, o cristão em Cristo Jesus, ele precisa estar usando. A oração, ele precisa estar orando constantemente, ele precisa estar orando e apresentando os seus filhos, a família, o seu casamento, na presença do seu Deus. E quando Daniel, ele começou a orar, o céu ouviu a oração dele. E aí eu quero dizer uma coisa para mim e para você, queridos. O inferno, ele vai se levantar quando você começar a orar. Quando você começar a apresentar a sua casa na presença de Deus, o inferno, ele vai se levantar. Ele vai querer impedir que você ore. Sabe por quê? Porque ele sabe que uma oração feita é uma oração respondida. Ele sabe que uma oração feita é uma oração atendida. Deus não deixa de atender a oração daquele que ora, queridos.
A Bíblia vai dizer: vocês não me buscam em vão. Todas as vezes que você dobra o seu joelho, você não está dobrando o seu joelho em vão. O céu está ouvindo, o céu está contemplando. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, queridos, que você precisa perseverar. É por isso que você precisa continuar orando. Embora as circunstâncias digam que não, você precisa continuar usando a arma que Deus te entregou, que é a oração. Glória a Deus. Quando Daniel começou a orar, o inferno se levantou. A Bíblia vai dizer que o príncipe da Pérsia se levantou. E quando ele se levantou, ele estava impedindo da resposta de Daniel chegar. E aí às vezes a gente não entende, porque a gente ora, e porque ainda Deus não respondeu. E aí eu quero dizer uma coisa para mim e para você. Ou é porque está tendo uma guerra, uma guerra está sendo travada lá, nas regiões celestiais. Ou é porque você está pedindo mal. Porque Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, porque pede mal. Mas se aquilo que você está orando está no centro da vontade de Deus, o céu já ouviu. Ei, queridos, não te preocupa. Na hora certa, no momento certo, você vai ver as tuas súplicas, as tuas orações sendo respondidas. Porque, queridos, Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele disse que tudo aquilo que nós pedíssemos no seu nome, Ele faria. Ele disse, queridos, que se eu e você perseverasse, ei, queridos, e batesse na porta, a porta, ela se abriria. Se eu e você buscasse, ei, eu e você acharia. É por isso que nós precisamos continuar orando, continuar usando a arma que Deus nos deu. E Paulo diz que essa arma é poderosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ei, 21 dias, se não me falha a memória. Daniel insistiu, todos os dias estava lá. Até que o anjo desceu e respondeu a oração dele. Existem guerras, lutas, batalhas que nós travamos todos os dias. Nós não podemos de maneira nenhuma estar militando ou lutando com essas armas carnais. E aí às vezes o espírito da contenda entra dentro de casa, o marido não compreende a mulher, ou a mulher está naqueles dias, na TPM, e eu achava que isso era besteira, que não existia isso. Até que a gente vai aprendendo, depois de algum tempo de casado, a gente vai começando a ver que todo mês, naquele período, a mulher está mais abençoada, né, Sal? E aí, queridos, a gente vai aprendendo, e às vezes a gente não tem essa maturidade, aí o diabo, ele seta, e aí começam as confusões, as contendas, isso e aquilo dentro da casa. E aí a mulher está já um pouco estressada, e aí revida do mesmo jeito. Oh, Deus. Mas aí a gente precisa entender, queridos, que isso é natural, é dela. E não vamos deixar que o nosso adversário tome ocasião para tentar colocar discórdia, intriga, confusão dentro do seu casamento. Quando ela estiver nesse dia, passa ali no mercantil, compra ali uma caixa de chocolate, leva flores para ela. Faz isso. Vai começar a acalmá-la. Usa as armas que Deus te deu. Glória a Deus. Não fique emburrado, birrado.
achando que, não, é porque ela não gosta mais de mim, ela não me ama. É não, irmãos, é o período. Não deixa o diabo te setar e dizer que ela não te ama, que ela não te quer mais. Começa a usar as armas, vai orar. Vai dizer, Senhor, abençoa meu casamento, abençoa minha esposa, abençoa o meu lar, Senhor. Aleluia. Se a gente usasse as armas que Deus nos entregou, ei, queridos, as coisas eram diferentes. Porque Paulo vai dizer que, olha, elas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas do inferno. Para destruir tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. E aí é por isso que Paulo vai dizer que nós devemos usar essas armas. E aí, às vezes a gente não está usando essas armas. Às vezes a gente não está militando com as armas de Deus. Estamos usando as armas carnais. E estamos perdendo, estamos vendo a nossa casa sendo destruída. Mas precisamos edificar a nossa casa em Cristo. A nossa família precisa estar debaixo das mãos onipotentes do nosso Salvador. Nós precisamos, queridos, tapar todas as brechas. Não podemos, queridos, de maneira nenhuma, agir com a força do nosso braço. Mas precisamos confiar no Senhor, se revestir do seu poder, se revestir das suas armaduras. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa luta não é carnal. E aí, se nós não estivermos usando essas armas, iremos se ferir, iremos se machucar, iremos, queridos, ficar irados, chateados, ofendidos. E aí lá em Lucas capítulo 17, versículo de número 1, a Bíblia diz, é mister, que vem o escândalo. Essa palavra escândalo aí, é uma palavra grega, que quer dizer ofensa. Jesus está dizendo ali, é certo que vocês irão ser ofendidos. E deixa eu dizer uma coisa, queridos, sabe com quem é que nós mais se ferimos? Com os nossos cônjuges. São com eles que nós mais se ferimos, porque às vezes nós não compreendemos um ao outro. Isso acontece mais, queridos, quando falta o diálogo. Quando os dois não sentam, não conversam, não oram juntos. E nós precisamos começar a rever como nós estamos vivendo, como está o nosso casamento, como está a nossa casa. Nós precisamos parar e dar uma analisada nisso. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, você não me responde. Está com quanto tempo que você não ora com a sua esposa? Está com quanto tempo? E eu estou dizendo essa oração, só você e ela, dentro de casa. Não é essa oração que você vem para a igreja com ela, não. Lá no seu lar, está com quanto tempo que vocês dois não se ajoelham, não oram, não usam a arma que Deus entregou a vocês, não abençoa o casamento de vocês? Está com tempo. E às vezes a gente não entendemos por que a gente está perdendo as batalhas. Porque o nosso casamento está sendo destruído. E aí eu vou dizer uma coisa, queridos. Fique com raiva de mim, não. Quantos casamentos já estão destruídos, ó, há muito tempo. Aqui é a mãozinha dada, é tudo bem, mas quando chega lá dentro, nem se falam, nem conversam. Mas existe isso no meio da igreja? Existe. Existe, irmãos. Sabe por quê? Porque
não estamos usando a arma que Deus nos deu. Lá no texto que a gente leu, queridos, ele vai dizer, lá em Efésios, ele vai dizer, queridos, que nós temos que se revestir das armaduras. Lá em Coríntios ele manda usar as armas, e uma das armas poderosas é a oração. Todo casal precisa orar com a sua esposa. Todo homem casado precisa estar orando com a sua esposa. Precisa estar sentando, conversando, os dois, tratando alguns assuntos. E eu vou mais além, todo homem precisa olhar para sua esposa e apreciá-la, admirá-la, para que não dê brecha, para que o diabo use um filho de Satanás lá fora e comece a dizer: ei, hoje você está linda, hoje você está bela. E aí ela não ouve isso dentro de casa, começa a dar ouvido, e aí o diabo vai e laça. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou falando de coisas aqui que a gente já viveu esse tempo todo, a gente já conhece, sentando, tratando. Não é de coisas que a gente já ouviu, não. É de coisas que a gente já vai vendo dentro da igreja. Camarada, ele nunca disse que a mulher estava com a roupa bonita. A mulher ia para o trabalho todo dia, mas ele nunca olhou para a roupa da mulher. Aí o companheiro dela lá do trabalho vai e diz uma coisa. E aí, irmãos, acontecem essas coisas. Às vezes você não senta, não conversa, não aprecia a sua mulher. E o diabo toma ocasião, as guerras, as pelejas vêm, porque eu e você não estamos de maneira nenhuma vigiando. E Paulo vai dizer aqui que nós temos que estar orando com toda oração e súplica e vigiando em todo o tempo. Você ora, usa a arma que Deus te deu, mas não vigia. Não está atento, não sabe o que está acontecendo dentro da tua casa com os teus filhos, porque você é um pai omisso, um pai ausente, que não senta, não conversa com os filhos, não instrui o seu filho. Meu Deus. Isso é um dever do pai, sentar e conversar. E aí tem muito homem que está jogando isso para essa responsabilidade para a mulher. Está jogando para as mulheres. E aí, queridos, não dá certo. Porque Deus te constituiu como cabeça. Você é o cabeça da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Por isso cria responsabilidade. Começa a amadurecer, cresce. Aleluia. Começa a agir conforme a palavra de Deus. Ela te instrui e me instrui. E nós iremos, queridos, tapar as brechas, iremos vencer. Paulo vai dizer aqui, olha só. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. Queridos, a Bíblia diz que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. O dia mau vem para o ímpio, vem para nós também. Mas se eu e você estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, estivermos usando as armas que o Senhor nos entregou, deixa eu dizer uma coisa para mim e para você, queridos. Eu e você iremos resistir o dia mau. O dia mau vem, queridos. O dia da dificuldade, o dia da aflição. O dia, queridos, dos conflitos vem. Aquele dia que parece, queridos, que está dando tudo errado, que até Deus silenciou. Mas aí é que você precisa se revestir.
para você passar, suportar o dia mau. Aí ele vai dizer, tendo feito tudo, fica firme. Fica firme. Você está orando, você está vigiando, você está alerta dentro da tua casa, fica firme. Vai vir os embates, vai vir as lutas, vai vir as tribulações, mas você tem que ficar firme. Não pode retroceder, não pode recuar.